Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá. Espero que as coisas estejam bem com você, com os nossos desafios, né? Com as nossas lutas do dia a dia, mas nós vamos juntos. E hoje, no nosso momento aqui de reflexão, no nosso momento de estudo, no nosso momento aqui de oração, de música, nós estamos estudando Levíticos. E hoje nós temos como tema a identidade do povo de Deus. Qual é a identidade do povo de Deus? Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? O que teve que acontecer? O que tem por trás de tudo isso? Quando a gente fala essa palavra identidade, né? O que tem por trás de tudo isso? E aí, nós estamos nesse livro, que é um desafio para todos, né? Mas tem sempre um propósito, tem sempre um objetivo, Deus sempre ensina, Deus sempre mostra, Deus sempre educa. E nós vamos hoje estudar Levíticos e o texto aqui que vai conduzir o nosso estudo, a nossa reflexão, está lá no capítulo 20, versículo 7. E lá diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, a gente vê aqui o seguinte: santificai-vos, eu sou o Senhor e sede santos. Então, Deus, nosso Pai, é santo. O que Ele quer dos seus filhos, o que Ele espera dos seus filhos? Que nós sejamos o quê? Santos, separados, especiais, com uma identidade própria. E principalmente que a gente mostre para as pessoas, que a gente espalhe para o mundo que somos filhos de Deus. E hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente na nossa EBD. Aliás, a gente vai começar algumas mudanças, as mudanças são necessárias, a gente sabe disso. E nós vamos começar com um vídeo do Atilano Muradas. Ele é conhecido da nossa igreja, já esteve na nossa igreja. E Atilano, de um jeito todo especial, esse homem de Deus, ele vai resumir, né, o livro de Levíticos. Preste bem atenção nesse vídeo. A lei de Deus eu vou contar para vocês. Não tem mistério, é coisa fácil de entender. Foi Moisés que recebeu e escreveu e me falou quando do monte ele desceu. No holocausto o animal sacrificado era queimado inteiramente no altar. E na lareira o fogo ardia a noite inteira, queimando rolas, pombinhos e cabritos e novilhos e carneiros. O sangue não era queimado e o animal esquartejado era holocausto de aroma agradável ao Senhor, simbolizava consagrar-se inteiramente ao Senhor. A outra oferta era chamada de manjar, o que se dava era a primícia do plantar, flor de farinha, azeite, bolos e obreias, cozida em forno, em frigideira ou assadeira. E parte dessa oferta a Deus era queimada, era porção memorial para o Senhor, simbolizava consagrar o que se faz ao nosso Deus. A outra parte era estatuto, o sacerdote é que comia. Mas quando o próprio sacerdote a sua oferta oferecia, era queimado inteiramente e comer não se podia, era manjar de aroma agradável ao Senhor. No sacrifício pelos pecados, quem traz oferta é o culpado. Se o sacerdote vem e peca um novilho, ele oferta. Mas se o povo todo pecar, os anciãos vão imolar. E quando o príncipe pecar, terá que um bode
sacrificar. Se alguém a Deus desobedece, uma cabrita ele oferece. Mas se o pecado for oculto, eis aqui o estatuto. Quem era rico a Deus trazia uma cabrita e oferecia. Quem era pobre, só rolinhas. Se era mais pobre, flor de farinha. Deus aceitava o animal e o pecado era esquecido na presença do Senhor. Coisa santíssima será se o ofertante oferecer sinceramente arrependido, simbolizando a nossa comunhão com Deus. Instituiu-se o sacrifício da paz. De 3 maneiras ao Senhor é que se faz. Primeiramente para voto se cumprir, se voluntária expressão de amor a Deus, se ações de graça agradecendo o que nos fez. O sangue todo é aspergido no altar e o ofertante e sua família na presença do Senhor comia a carne. Flor de farinha, bolos, pães, obreias, tudo era aceito. O animal que se ofertava não podia ter defeito. Era oferta de aroma agradável ao Senhor. Se injúria, fraude ou violência cometer, oferta pela culpa há de se fazer. Também se as coisas do Senhor não respeita, trará carneiro sem defeito pra imolar. E em tudo que lesou terá que devolver, e ao valor ainda 1/5 acrescer. Mas se foi contra os mandamentos o pecado, o sacerdote expiará em seu favor para que sejas perdoado. No lugar santo, o sacerdote a carne toda comerá, simbolizando reparar o mal que havia cometido. Nessa oferta o sangue todo no altar é aspergido. Comer gordura é proibido, de boi, carneiro e de cabrito, sangue de aves e de gado. Quem comer terá pecado. E sacerdote fui consagrado conforme Deus tinha ordenado. Na tenda Deus mandou ficar eu e meus filhos pra consagrar. No 8º dia eu ofertei por todo o povo, sacrifiquei. Eu e Moisés nos levantamos, todo o povo abençoamos. Glória de Deus apareceu, também um fogo que lambeu o holocausto no altar, que todo o povo fez alegrar. Foi nesse tempo que Nadab e Abiú se rebelaram, e fogo estranho no altar eles trouxeram ao Senhor, e ali morreram fulminados pelo fogo do Senhor. Em nossos dias essa lei não vale mais, contudo muito ensinamento ela nos traz. Obedecer exatamente à voz de Deus, ter compromisso com a palavra que nos deu. Sacrificar ninguém precisa nunca mais, pois o cordeiro derradeiro foi Jesus. Todo pecado de uma vez foi anulado, Jesus ressuscitou e agora é nosso grande advogado. Só quem aceita Jesus Cristo lá no céu irá morar. O sacrifício que Deus quer é coração arrependido, vida santa, humildade, muito amor e muito orar. Depois de ter visto esse vídeo, depois de ter visto e ouvido, a gente vai ver o seguinte: um povo escolhido, um povo separado, um povo difícil, mas Deus tinha um propósito para aquele povo. Aquele povo, né, que estava ali naquela situação, aquele povo que não entendia muito as coisas, ele tinha um propósito para aquelas pessoas, para cada um separadamente, ele tinha um propósito, né? E Deus queria então, Deus tem um jeito muito próprio de tratar as coisas, a gente muitas vezes não entende, mas Ele trata com cada um. Ele trata com cada um. Mesmo a gente fazendo parte de um grande grupo, né? A gente faz parte de um todo, mas Deus trata a pessoa, o indivíduo, o crente, o servo. E aí, nós vamos ver então que a palavra, né? A gente já viu isso várias vezes na aula passada,
no momento passado, e hoje a gente vai ver, a gente vai relembrar que a palavra-chave de Levíticos é santidade. Santidade. Deus estava não só falando para aquele povo ali, sede santos, sede especiais, vocês precisam ser especiais, vocês precisam mostrar para essas pessoas aí no deserto que vocês são diferentes. Mas Deus tinha que ensinar, Deus tinha que mostrar, né? Ele é o mestre dos mestres. E ele foi mostrando de diversas formas, de diversas maneiras. Com certeza aquelas pessoas deviam achar naquele momento lá, eles deviam achar aquelas coisas sem sentido, difíceis. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Mas Deus, daquela forma, daquela maneira, estava tratando com aquele povo, estava mostrando para aquele povo que eles tinham que ser especiais, separados, únicos. E uma coisa, aquele povo especial, escolhido, teve que passar por todo aquele processo, todo aquele ensinamento, todos aqueles degraus. Eles tiveram que passar por tudo isso, por tudo aquilo, e não só passaram por todas essas etapas, e tudo isso chegou até nós, 2023. Percebe a soberania de Deus? Percebe como Deus é o autor da história? Percebe como Deus estava mostrando para aquele povo ali no deserto uma série de coisas, o que eles tinham que fazer, como eles tinham que fazer, que não podia ser de qualquer jeito. As pessoas não entendiam, com certeza ficavam falando, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu posso comer aquilo? Isso? Por que eu não posso comer aquilo? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ofertar? Por que o sacerdote? Por que o sumo sacerdote? Por que o ano do jubileu? Por que tudo isso? Mas Deus tinha todo um propósito com isso. E ele não só tinha um propósito, né? Como ele estava mostrando, né? De uma forma bem clara ali para eles. Deus estava ensinando de uma forma clara, com as coisas que eles tinham ali, naquele momento, naquela situação, vivendo ali naquele deserto. Deus estava fazendo com aquele povo, mostrando aquele povo que eles tinham que passar por aquilo. Mesmo sem entender, mas eles tinham que atravessar aquele deserto. E principalmente, eles não só tinham que fazer aquelas coisas, eles tinham que praticar aquelas coisas, mas uma coisa importantíssima que a gente não pode lembrar, não pode esquecer, é o seguinte, e a gente tem que lembrar, eles tinham que caminhar, eles tinham que marchar, eles tinham que trilhar. Você imagina aquele povo, né? Não era uma nem dois, milhões de pessoas ali, né? Fazendo tudo aquilo, com aquelas práticas todas. E não só isso, mostrando por onde eles iam passando, por lugares extremamente difíceis, por lugares, situações, enfrentando situações extremamente difíceis, mas eles tinham que mostrar para as pessoas que eles eram santos, eles eram especiais, eles eram o quê? Separados. E aí, a gente entende, né, a soberania de Deus. Deus é o autor da história. Ele esteve lá com o povo no deserto, lá naquela situação. E ele está aqui hoje comigo, com você. E ele já está no futuro. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. E quem somos nós para questionar esse Deus? Quem somos nós? O que normalmente a gente faz é que a gente fica questionando. Por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que seguir leis? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? Tenho que orar sempre? Por quê? E aí a gente vai entendendo, né? A gente vai percebendo que
as coisas são assim. As coisas devem ser assim. Tem um significado, tem um propósito. E aí a gente entende uma coisa, que quando Deus falava que Levíticos era um manual, né? Ele é um manual. E o que acontece? Você tem o hábito de ler manual? Você tem quando você recebe um objeto, né? Quando você tinha ou tem de saber como ele funciona, para que ele serve, qual é a utilidade dele. Você tem o hábito, você já teve o hábito ou não? Né? Muitas pessoas têm, outras não. Mas o manual, o propósito do manual é o quê? Mostrar, ensinar, falar para que serve, como fazer, quando fazer. O problema é que nós não seguimos. Nós temos a informação, a gente sabe para que serve, mas a gente não segue, né? Uma coisa bem própria, bem próxima da gente, um manual, uma instrução, uma regra, uma placa de trânsito. Muitas vezes a gente sabe o que serve, para que é, mas a gente o quê? Não segue, não obedece, quer ignorar e depois fica reclamando das consequências. E aí bate aquela coisa, né? Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse pensado. Ah, se eu tivesse praticado. Mas a vida continua. E nós temos que continuar. Como aquele povo. A gente tem que trilhar. Nós temos que seguir a nossa jornada. E aí a gente entende, né? Que Deus estava falando daquele povo de uma forma bem peculiar. Quando ele falava do sacerdote, do sumo sacerdote, que eram pessoas especiais, separadas, que eram os líderes, que eles devem ser respeitados. Os líderes devem ser respeitados. E os líderes têm uma obrigação, uma responsabilidade. Eles têm uma responsabilidade. E aí a gente entende que Deus estava mostrando para aquele povo ali a importância de obedecer, de seguir, de ter foco, de estar com os olhos voltados, né? Na direção de Deus, né? Para Deus sempre. E aí a gente vai entender a questão das ofertas, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. A oferta tem que ser especial. Ela tem um significado, ela tem um valor. E aí a gente entende as festas. A gente entende as festas. E aí quando a gente tem a prática da ceia, a gente faz a questão da Páscoa. Deus já estava mostrando lá para aquele povo como fazer, de que maneira, por que eles tinham que, né? Eles tinham que fazer aquilo. Eles naquele momento lá, eles não entenderam, mas Deus estava mostrando. Façam. Faz isso. Segue esse caminho. Vai ser o melhor para você. Né? O problema é que a gente o quê? Não quer ouvir. Não quer escutar. Né? Muitas vezes as coisas estão bem claras, mas a gente não quer o quê? Ouvir. A gente não quer escutar. A gente não quer ver. Quando Levíticos trata da questão do jubileu, né? Que é sinônimo de liberdade, que tinha toque de trombetas e tudo mais, né? Que era um momento, né? Que tinha todo um significado em torno disso, né? Será que aquelas pessoas lá, quando tinham que fazer todas aquelas coisas, será que elas entendiam? Será que elas entendiam que elas tinham que seguir as regras? Ou elas seguiam, murmurando, falando, mas elas tinham que o quê? Tinham que fazer, elas tinham que caminhar, elas tinham que trilhar. Porque senão o quê? Eles iam ficando todos ali pelo deserto, como muitos ficaram, como muitos e muitos ficaram por não obedecerem a Deus e porque sofreram as consequências. Deus falou várias vezes, Deus mostrou várias vezes,
Mas o povo não quis o quê? Ver, ouvir e com certeza sofrer as consequências, né? E aí, a gente vai ver, agora a gente vai parar um pouquinho e a gente vai ver uma coisa interessante, as tribos de Israel, as 12 tribos ali. Cada tribo tinha uma história, um significado, as pessoas tinham suas particularidades, as pessoas tinham as suas formas próprias de agir, assim como nós, né? A gente faz parte de um todo, mas cada um tem a sua particularidade, a sua identidade. E ali Deus estava tratando com cada um. Cada um ia ter um propósito, para cada um propósito, para cada um Deus estava preparando o quê? Dias melhores, o que eles muitas vezes eles não entenderam, mas para cada tribo, para cada pessoa, Deus tinha um propósito, tinha uma história, tinha um caminho, para cada um, uma identidade. E outra coisa, meus queridos, o tabernáculo, Deus entre nós, Deus conosco, né? Deus aqui. Deus, o tabernáculo, ele ficava no centro. E as tribos ali, todas voltadas para o tabernáculo, todas. E aí você imagina o seguinte, você consegue imaginar aquelas pessoas todas ali, cada um com seu jeito, as tribos com as suas particularidades, mas todas voltadas para o quê? Para o tabernáculo, para o centro, para Deus. Então, quando Deus ali falou, mostrou, faça isso, segue isso, é assim que tem que ser, não é de qualquer jeito, pegue o melhor, obedeçam os sacerdotes, o sumo sacerdote, façam as ofertas, ofereçam as ofertas, separem, sejam pessoas separadas, sejam pessoas puras. Com certeza, aquele povo todo ali ao redor, eles também deveriam ter as suas indagações, seus questionamentos. E era um povo extremamente difícil. Mas Deus estava mostrando para aquele povo ali, eu tenho para cada um de vocês um plano, um projeto, para cada tribo. Cada uma vai ter o quê? Vai ter herdeiros, descendentes, e cada um vai ter a sua história. Vocês vão ser conhecidos. E aí a gente entende que tudo chegou aqui até nós, 2023. Mas tudo isso teve que acontecer. Deus teve que mostrar ali, ensinar. Eles tiveram que passar por tudo aquilo para chegar onde? Até nós. Então, Deus, a gente volta na questão do tema de Levítico, santidade. Deus é santo. Ele quer que nós sejamos santos, especiais, separados. Mas, principalmente, Deus quer o seguinte, que a gente caminhe, que a gente faça as nossas coisas, que a gente siga a nossa história, mas por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente siga, caminhos não fáceis, não são caminhos fáceis, mas Deus está mostrou para aquele povo e está mostrando para cada um de nós, mas a gente não quer entender. Vá, segue teu caminho, faça, não fique parado. Eu estou com você. Você é meu filho, você é especial, você é separado. Mostre o mundo quem você é.
Essa é a proposta de Levíticos. O que muitas vezes a gente não entende, não percebe, não quer ver, mas Deus está mostrando ali em Levíticos, né? Que nós somos filhos de Deus, que nós somos pessoas especiais, nós somos pessoas separadas e nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, quando a gente quiser, né? Nós temos o quê? Que obedecer. E quando a gente obedece, a gente vai ver que o quê? Tem consequências. E quando a gente desobedece, tem consequências. Deus está mostrando isso em Levíticos. Por isso que é tão difícil Levíticos, né? Porque a gente quer fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira. A gente não quer escutar, a gente não quer ouvir, a gente não quer ver, né? Nós não queremos ver, mas tem uma proposta. E quando a gente vê essa proposta, entende essa proposta, a gente fala, Deus é santo, eu sou uma pessoa especial, eu tenho que obedecer. E principalmente, eu tenho que mostrar ao mundo quem eu sou. E aí, meus queridos, no nosso momento musical, tem um hino do cantor cristão do Inário, né? O hino 176, que eu não conhecia, né? Se eu já ouvi, não me falava de uma forma tão especial. Esse hino é o 176 do cantor cristão. Tempo de ser santo, tempo de ser especial, tempo de ser separado. Vamos ouvir esse hino, vamos prestar atenção e vamos ver se isso realmente é uma realidade em nossas vidas.
nosso momento de intercessão, de oração, esse momento super especial na EBD, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus porque passamos por tantas situações e chegamos aqui. Nós passamos por um agosto, mas nós estamos aqui, em setembro. Nós estamos em setembro. E tivemos que passar por tudo isso para chegar até aqui. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelos nossos missionários, essas pessoas tão especiais que estão aí fazendo o seu trabalho, mostrando, né, que Deus é santo, é soberano e Deus quer a vida de cada um. Vamos orar pelas nossas famílias, por onde nós estamos ali. E que a gente possa sempre orar pelas nossas famílias, família que é projeto de Deus, com tantas dificuldades, com tantas particularidades, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Então vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pelo pastor Roquimar, essa pessoa, né, que Deus colocou aqui. Deus tem um propósito para cada um de nós, Deus tem um propósito na vida desse homem, esse homem de Deus. Vamos orar por esse homem, para que Deus o abençoe, dê a ele sabedoria, para que ele possa, né, ter sempre pessoas com ele para ajudá-lo, orientá-lo, pessoas ali que possam, né, seguir essa jornada, que não é fácil, mas que sempre tenha perto desse grande homem de Deus, pessoas ali para mostrar o que fazer, como fazer e dividir essa carga. Vamos orar pela família, né? Família desse homem de Deus, pela Lídia, pela Laís e pelo Saulo. Pessoas tão especiais, pessoas separadas e cada uma com a sua história. Vamos orar pelo bairro Barra Eustáquio, onde nós estamos aqui. E aqui nós temos que mostrar quem nós somos. Aqui nós temos que falar, Deus é santo. E Ele tem algo para você. Que Deus abençoe esse bairro. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Nós falamos tanto em ofertas. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. E vamos orar para que Deus abençoe a cada pessoa que está ofertando, que está dizimando. Para que Deus abençoe aquelas pessoas que não estão dizimando, não estão ofertando. E vamos orar pelo tesoureiro, pela comissão de finanças, esse grupo tão especial, com uma tarefa tão específica. Que Deus abençoe esse grupo. Vamos orar pelo EBD, vamos orar pelo departamento infantil, pelos professores, pelas crianças. Vamos, né, orar, vamos separar um tempo para isso. Vamos orar pela construção. Nós temos um grande projeto pela frente. Vamos orar para que Deus abençoe, Deus oriente, Deus coloque pessoas certas, pessoas capazes e que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Vamos orar pelos ministérios, pelas pessoas que já estão aí trabalhando, pessoas que já estão aí fazendo o seu trabalho, para que novas pessoas venham, para que novas pessoas despertem para esse trabalho, pela nossa liderança, pelos diáconos, né? Por todas as pessoas que estão ocupando cargos, para que Deus abençoe a cada um e que outros possam vir também. E vamos orar por esse grupo lindíssimo da nossa igreja. Ah, que grupo lindo! Grupo dos nossos idosos, os enfermos. Vamos orar. Vamos orar por esse grupo e vamos orar pelas pessoas que estão cuidando dos nossos idosos e idosos enfermos. Eu falo, sempre vou falar, é o ministério do cuidar. E esse ministério, ele tem tantos desafios, mas é um ministério muito bonito. Que Deus abençoe a cada um de nós, que tenhamos uma boa semana e que realmente a gente mostre quem somos e que Deus é santo, Deus é soberano. Até breve. E vamos continuar
Vamos continuar o nosso estudo, vamos continuar a nossa jornada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel.